explicando o que eu quis dizer naquele comentário que eu postei ontem de noite sobre o fato de que não é saudável um cristão fugir do amor de Deus com medo de ir pro inferno, porque no amor não existe medo. Eu quero dizer o seguinte: cria um paralelo, que você tá correndo para algum lugar. Você, por exemplo, tá aqui Jesus, tá aqui o diabo. Você tá aqui no meio correndo. Existe uma grande diferença entre você correndo para Jesus, porque você quer ver Jesus, você tá olhando para Jesus, correndo para ele, e você tá fugindo do diabo. Por quê? Se eu tô fugindo de uma coisa, eu tô o tempo inteiro olhando para trás para ver se essa coisa ainda tá me perseguindo, se essa coisa ainda tá perto. E se eu tô olhando para trás o tempo inteiro fugindo dessa coisa, eu não tô olhando para frente. Eu vou cair, eu vou escorregar com muito mais facilidade, eu vou tropeçar com mais facilidade, eu posso simplesmente cair e não ter mais como me levantar. Agora, se eu estiver olhando para frente, se eu estiver focado em Jesus, as chances de que eu caia, de que eu tropece, ainda existem, mas elas são muito menores. O que eu quero colocar é que, se você vive a sua fé em Cristo baseado apenas em eu tenho medo de ir para o inferno, as chances de você ir para lá são maiores. Sim, porque a gente tem um Deus que viu a criação dele se corromper, pecar. E ao invés de simplesmente querer acabar com ela, o que ele fez foi dar novas chances cada dia mais. Ele simplesmente se fez carne. A gente está aqui no Natal, lembrando que Cristo veio para a Terra, se fez carne, para que a gente pudesse ter intimidade com ele, para que o véu do tempo se rasgasse, para que a gente pudesse ter um contato direto com ele. Então, o que eu tenho que buscar é ter um contato direto com ele, é me aproximar dele, não fugir do Satanás. Porque me aproximando dele, ele já vai estar longe de mim. Eu quero lembrar que a gente não tinha acesso à presença de Deus todo dia. Não era uma coisa que eu possa simplesmente entrar em clima de adoração, sentir a presença de Deus, desfrutar dela e ser consolado diariamente, diretamente por Deus toda hora e a todo momento. Não. Antes, a presença de Deus era um negócio restrito ao monte, que depois, graças à bondade de Cristo, se tornou um negócio restrito ao Santo dos Santos, que era uma parte muito específica dos templos. E aí, ainda assim, era uma coisa restrita que você tinha toda uma dificuldade, burocracia para poder acessar. E quando Cristo veio, o que ele fez é extremamente simbólico, mas perfeito, o véu do templo se rasgou. Ou seja, você não precisa estar dentro dos Santos para poder acessar a presença de Deus. Então, você tem um Cristo que veio para cá só para que você tivesse o direito de acessar a presença dele. Então, aproveita. Então, mais do que um Cristo que veio para te libertar do inferno, oh meu Deus, as amarras do pecado e todo esse drama. Sim, tudo isso é verdade. Mas, ao invés de você querer olhar para Deus como alguém que simplesmente pegou e morreu para que tu não fosse apanhado do inferno, entenda, ele te ama tanto que ele morreu para que você pudesse, quando tá triste, poder falar com ele e ele te consolar. Para que quando tu estivesse angustiado, tu pudesse falar com ele, ele te escutar diretamente e ele poder te acalmar. Para que tu não precisasse de, eu tenho que falar com um profeta, eu tenho que falar com o profeta Samuel, eu tenho que falar com o profeta Elias para poder receber uma notícia da coisa certa para fazer. Não. Cristo já morreu na cruz para que você diretamente possa falar diretamente com ele. Então, você tem um Deus que te ama ao ponto de fazer tudo isso para que você possa ter contato com ele. Então eu não vejo propósito. Eu particularmente, eu não vejo sentido em eu ser servo de um Deus que me ama nesse nível, porque ele me ama, ele fez tudo aquilo para que eu tivesse contato com ele. E eu resumi os pedidos que ele faz, que eu sei que o que ele pede para mim, que ele pede que eu não peque em tal área, que eu não faça tal coisa. Essas coisas, eu sei que o que ele fala é pro meu bem. Eu vou resumir todo o meu relacionamento com ele eu não vou pecar porque eu não quero ir pro inferno. Eu vou criar essa distância dele e ao invés de me relacionar intimamente com ele, eu vou pensar, eu vou fugir do inferno. Para mim não tem sentido. Porque muito mais do que um Deus que me livrou do inferno, ele é um Deus que me aproximou dele. Então, eu não quero pecar porque eu sei que quando Deus pede para eu não fazer tal coisa, é porque aquela coisa não vai me fazer bem, porque ele sabe o que é melhor para mim muito mais do que eu. E porque eu quero agradar aquele Deus que fez tudo isso para ter intimidade comigo. Não porque eu quero fugir do inferno. É último. É só para fechar. Que a tua visão sobre o pecado, pelo menos a minha visão sobre o pecado, muito mais do que
ser algo que te condena diretamente ao inferno, eu quero que você tenha a visão de que o pior problema do pecado é que o pecado é algo que te afasta da presença de Deus. Enquanto a tua prioridade de fugir do pecado é porque é aquilo que te leva para o inferno, você vai ficar o tempo todo embitolado. O que é pecado? O que é pecado para não fazer? E aí você não vai se preocupar em fazer o que é certo. Você vai se preocupar só em não fazer o que é errado. Mas para você agradar o coração de Deus, você tem que fazer as coisas que Deus manda porque você ama Ele. Então, tenta não pecar porque você pensa que aquilo ali te afasta da presença de Deus. E aí busca o que te aproxima da presença de Deus. E naturalmente, você já vai saber quando alguma coisa é pecado ou não. Eu tenho tanta pena de crente que só fala em Deus com medo de inferno. Qual o sentido do meu Deus ter se feito carne, para que a gente pudesse ter intimidade com Ele, e eu fugir desse amor? E sim, viver no medo é fugir do amor de Deus, porque 1 João 4,18 fala que no amor não existe medo. Você deve fugir do pecado para se aproximar de Jesus, não por medo do inferno.